Bom dia, minha gente. Estamos aqui depois da ressaca de carnaval para mais um episódio do Dev Pro. E como a galera já tinha pedido anteriormente, nesse Dev Pro vai ser especial. Nós temos um convidado especial aqui. Ele tá ali até no escurinho ali pra gente fazer aquele esquema de suspense aqui dentro do Dev Pro, mas já a gente vai apresentar o nosso convidado. E aí a gente vai dar os avisos aqui, sempre aqui do início do dia, mas antes disso já dá os parabéns aí pro Moacir. Bem-vindo aí ao mundo dos youtubers, Moacir, agora com setup profissional, tá parecendo o Emílio Surita aí do Pânico, cara. Seja bem-vindo aí, dê um bom dia aí pra galera e depois toca aí o barco dos avisos aí de início, Moa. Fala aí, pessoal, bom dia. Agora eu sou um profissional, agora eu sou um podcaster profissional. Vocês podem ver que a minha voz ela tá mais aveludada, tá um negócio muito mais profissional. Agora eu tenho fone, agora eu tenho o microfone, o bracinho. Finalmente resolvi tirar o escorpião do bolso e fazer o negócio da forma como tem que ser feito, né? Obviamente sempre tem melhoras para ser feita aí, mas... inclusive eu queria um feedback aí, tá melhor, não tá melhor? Porque antigamente era foda, câmera do notebook, fone do telefone, agora fazer um negocinho mais profissional, né? Tá, ficou excelente aí, meu filho. Agora, só vou te falar, esse negócio de aveludado, essa galera crossfiteira, velho, mas segue o rumo aí, segue o rumo. Ó, cuidado. Bom, muito bom dia para quem está ouvindo a gente aí na nossa transmissão ao vivo. Boa tarde, boa noite, boa madrugada aí para quem está nos ouvindo via gravação. A gravação sempre ocorre aí no podcast, na sua plataforma preferida ou então no nosso canal no YouTube. Só você procurar lá por Python Pro, Renzo Notitelli, você vai achar a gente no YouTube. E como sempre, né? Vamos passar os nossos recadinhos de início, né? Coisa simples, coisa rápida. Por favor, nos sigam aí nas nossas redes sociais, @MoacirModa, @RenzoProBR, do Davinir, @DavinirJúnior, DavinirJR, é isso? DavinirJR. @DavinirJR, já a gente vai introduzir o Davinir sem segundas intenções, né? Você está nos acompanhando aí pelo canal do YouTube, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para receber as nossas notificações e compartilhem esse vídeo, compartilhem esse podcast para aquele seu amigo que está precisando ouvir esse papo não técnico, né? Se você não programa ainda, se você quer fazer um curso grátis, o melhor curso grátis do mercado, você vai entrar em python.pro.br/curso-d-python-grátis. É o Python Birds aí, são 6 horas de curso, né, Renzo? 6, 7 horas de curso, não me lembro agora, que você vai aprender de fato como que se programa em Python da maneira certa. Você vai aprender o básico muito bem, aprendido de forma totalmente gratuita. E se você quiser participar das nossas discussões, você vai entrar no bit.ly/galera-python-pro, é o nosso grupo no Telegram que a gente fala todas as besteiras que a gente fala ao vivo aqui e muito mais. A gente fala lá no nosso grupo do Telegram. O Davinir participa lá também. Acho que você participa, né, Davinir? Eu não lembro, mas provavelmente sim. Então, se você não participe, por favor, você vai entrar agora. E bit.ly/python-pro para você entrar no nosso canal no Telegram e receber as nossas notificações. Pessoal do chat aí, bom dia. Se vocês estiverem nos ouvindo bem, nos vendo bem, por favor, dê um joinha aí só para a gente ter um feedback. Bom, e é isso, recados dados, vamos ao que interessa, né? Para quem já conhece a gente, né? Para quem participa dos nossos grupos, para quem participa para quem participa do Welcome to the Jungle, que grande parte aí da nossa galera veio do Welcome to the Jungle, do curso do Henrique Bastos, já conhece o Davinir Júnior, nosso grande amigo Davinir. Mas para quem não conhece ainda, por favor, Davinir, se apresente. Quem é você? Quem sou eu? É uma pergunta que eu faço sempre na terapia. Quem sou eu? Estamos descobrindo ainda em construção. Bom,
Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia. Eu sou o da Avenida, eu sou o Júnior, eu sou o Gordo. Chamando com carinho, atendo. Trabalho com desenvolvimento faz um tempão. E atualmente eu estou trabalhando aí, tenho uma empresa e a gente presta serviço. Temos atualmente 2 clientes, um nacional e o outro gringo. Show de bola. E então hoje você trabalha para a gringa, hoje você trabalha para um cliente nacional também, mas você falou que você tem uma empresa. Explica isso para a gente. Vamos fazer o seguinte, vamos por partes, né? Primeiro, eu acho que é legal você contar a sua história, né? Há quanto tempo você programa? Como que você entrou na programação? Conta aí a sua trajetória. Conta isso, a gente está a fim de ouvir. Olha, eu tenho, nesse momento, 46 anos e eu comecei com 10, então acho que vai faltar a hora aí. 36 anos de carreira. Não, você começou com 10 a programar, né? Com quantos anos você começou a trabalhar? Eu fiz o meu primeiro curso. Então, quando eu comecei aqui em Penápolis, atualmente eu moro em Penápolis, e quando eu comecei, abri uma escola de informática que naquela época ninguém lembra disso, ninguém era nascido ainda. Você abriu a escola? Não, eu tinha 10 anos. Você participou. Entendi. O proprietário, né, o empreendedor abriu uma escola aqui em Penápolis de computação. Na época a gente tinha reserva de mercado, então a gente não tinha máquinas que vinham do exterior, né? As máquinas eram feitas no país, Prológica, enfim, Cobra, né? Na prefeitura tinha um Cobra, que é Computadores do Brasil, né? A sigla de Computadores do Brasil. E aí eu fiz o curso e eu ganhei uma bolsa, mas a bolsa não era integral, era parcial. Então eu não trabalhava com programação, obviamente, né? Mas eu trabalhava na escola que me dava o curso. Então eu formatava disquete, entendeu? Eu instalava os programinhas nos disquetes para preparar para a aula que eu mesmo ia ter. Então, tecnicamente falando, eu comecei a trabalhar com informática quando eu comecei a estudar informática. Isso em 1990, segundo as minhas contas. Eu fiz essa escolinha em 95, meu amigo. 90, ainda tinha 90 até com não. Eu me formei na faculdade em 93. Você tá falando, 30 anos atrás, 2020, não 1990. Você se formou com 13 anos? Você tá viajando na conta aí. Não, eu tenho 46. Aí ele tinha 16. Você tinha 16. Nessa época. Entendi. Bom, enfim. Não, 16 você mais começou 3, 19. cedo. Pronto, é isso. Vai. É que vocês são velhos. Meus cursos foram eu comecei na década de 80. Na década em 73, com 10 anos era 83. Quando o cara fala que ele formatou disquete para as aulas, você já vê que o negócio é mais embaixo. A galera aqui, não sei, a galera do chat, alguém já viu disquete alguma vez na vida? Eu acho que grande parte dessa turma, eu cheguei a ver disquete, eu tenho 20. Só lembra do ícone, né? É aquele lance, né? O pessoal fala... tio, mas por que é esse quadradinho aí no ícone de salvar? Né? A que eu vi, na realidade, foi o moleque vendo o disquete de verdade e falou: olha, que legal, um gadget que é o ícone de salvar. É bem isso mesmo. Mas enfim. Nessa época era e a reserva de mercado também, né? Muito louco isso. Tipo, não podia vir computador de fora, não podia... Isso é pré-Collor, né? Foi Collor que abriu a... Exato, foi Collor que abriu... Entre outras coisas, abriu o mercado. Muito louco isso. Mas aí, beleza, você começou e o que... Como que... Nessa época você já programava ou como que foi o seu pulo para programação? Eu aprendi Basic e COBOL, mas eu não usava isso no meu dia a dia, né? Eu ajudava, como era muito criança, né? Eu ajudava meu pai e meu tio nas coisas do dia a dia das empresas dele. Então ia fazer banco, ia fazer cobrança. Aí quando eu comecei a faculdade, em 1990, né, comecei a faculdade, por isso que eu falei para você que 90 eu já tinha 17.
foi em 80 e poucos. Você começou a faculdade de tecnologia. Isso, tecnologia. Isso, tecnologia de processamento de dados. Era a faculdade de Linz, ela estava saindo de tecnologia, ela tinha ganhado... Era o primeiro ano que ela tinha ganhado status de curso superior. E aí eu fiz o curso e já arrumei um emprego. Naquela época era Clipper, não tinha programação Windows, né? Não tinha sistema operacional Windows, tinha o gerenciador de janelas Windows, mas não tinha o sistema operacional Windows. E aí eu comecei a programar Clipper, um pouco de COBOL, tinha algumas coisas que davam manutenção, né? Aí entrou Delphi já, a versão 1 do Delphi, não sei se... Isso na década de 90 ainda, né? Isso, e aí... Primeira metade de 90. Tá, e aí quando você foi trabalhar como desenvolvedor, de fato, né? Como que foi? O que você desenvolvia? Como que começou a sua carreira como dev, de fato? A minha primeira experiência foi dando manutenção em sistemas legados em Clipper e COBOL, que eu arrumei, que tinha uma empresa aqui que tinha um sistema de administrativo, contabilidade, essas coisas. Isso era década de 90 ainda? Isso. A primeira grande oportunidade foi ali em 93 eu me formei. Em 93 eu fui buscar um amigo, a gente estava em Linz, onde era a faculdade, eu fui buscar um amigo num parque que eu dava carona para ele para voltar para Penápolis. E eles estavam comemorando lá que eles fecharam um contrato com o frigorífico e chamaram, você não quer entrar nessa aí com a gente? Vamos embora. E eu comecei a trabalhar efetivamente como consultor e para desenvolver um sistema para frigorífico, em Dataflex. Dataflex, você conhece isso, Renzo? Não, cara, eu comecei ali, computador, pra mim que eu falei, foi ali em torno de 95, o pessoal o Charles até comentou aqui no chat, do tal do WordStar. Eu me lembro que eu decorei isso aí pra uma prova de informática, quando eu morava lá em Santos ainda, na 6ª série, cara. Mas Dataflex, aí eu não programava, né, então eu era meio liso, eu tinha que ir na casa dos outros pra usar o computador. Eu não tinha meu computador, fui ter meu computador já na faculdade. Mas eu ia na casa dos outros, me lembro do DOS, me lembro do disquete, me lembro do gerenciador de janelas do 311, quando eu era office boy e levava o disquete com 100 jogos dentro do disquetinho pequeno, peguei essa transição, mas aí eu não trabalhei, digamos, não era com um cunho profissional, né? Era um moleque hackeando o computador, nem hackeando era, só como usuário, tentando jogar, né? As épocas em que a revista vendia jogo e nossa, o computador tem 4 GB de RAM, na verdade nem 4, na verdade era mega na época, né? Nossa, o computador tem 256 mega de RAM, que cabuloso, para rodar esse jogo precisa de 512, quando é que a gente vai chegar nisso, né? Tem aquela frase famosa do Bill Gates, né? 640k é suficiente, 640k de memória, né? Sim. Coitado. Eu lembro que eu sou mais novo que vocês, né? Mas eu lembro de muita coisa disso. Eu lembro do Windows 3.11, meu pai chegou a ter um 3.11. Eu lembro da cacetada de disquete. Eu lembro que quando eu era moleque, um amigo nosso tinha um PC com 16 MB de RAM. A gente, caralho, 16 MB de RAM, o cara vai conseguir rodar um monte de jogo. Eu jogava aquele joguinho do cara do snowboard, lembra? Que ele vinha descendo, aí você tinha que desviar das árvores e tal. Cara, é muito era louco. Doom e Duke Nukem, meu amigo. Duke Nukem, o Duke Nukem era padrão. São shareware ainda, porque eu não só tinha a primeira fase. E o Renzo falou de ir na casa dos outros pra mexer no computador. Até os meus 13 anos eu também não tinha computador. O computador ficava na casa do meu pai, meus pais são separados, né? Eu não tinha computador na minha casa, na casa da minha mãe. E aí eu pedi pra ele baixar uma apostila de PHP pra aprender PHP. Na verdade eu queria aprender a programar, falaram assim, não, vai pra PHP. Eu tinha PHP e ASP. Graças a Deus eu escolhi PHP naquela época, né? E aí eu comecei a aprender, só que eu ficava lendo a apostila e eu não conseguia, eu não tinha onde treinar, né? Aí eu lembro que eu pegava um caderno e escrevia o código inteiro e aí no fim de semana eu ia e repassava, e tipo, passava limpo o código no computador, tá ligado? Coisa louca. Uma prova de COBOL assim, escrita. Na faculdade há 10 anos atrás eu tive que escrever um código na mão também. Ridículo, né? Portugal, a gente fala assim,
quando a gente fala que a faculdade não te prepara para o mercado de trabalho, a gente está falando de uma faculdade federal que me fazia escrever um código na mão. Como que você vai... Eu acho que ela não tem condição de acompanhar a evolução do mercado. Então, aproveitando que a gente entrou nesse assunto, esse é um tema muito polêmico. A gente vai acabar polêmica, né? Você quer que eu mostre o mamilo aqui na frente? Mas a nossa intenção é ser polêmico, você entendeu? Então, o que acontece é o seguinte, a gente faz os nossos anúncios, né? Principalmente quando a gente faz anúncios que a gente acaba meio que saindo da nossa, digamos que da nossa bolha, né? Da galera que conhece a gente de fato. Um dos nossos anúncios a gente fala que a faculdade não te prepara para o mercado de trabalho, e isso é uma coisa que eu defendo, é uma coisa que o Renzo defende, né? E sempre aparecem pessoas para falar o contrário, né? Para falar que a gente está mentindo, para falar que não é verdade isso. Já ouvi de tudo. Como é que você vai ser um programador em 4 semanas? Você precisa entender de matemática computacional. Mas por isso que tá com um monte de profissional ruim no mercado. Porque a pessoa não aprende a análise e complexidade de algoritmos. E por coincidência, essa turma sempre fez faculdade, né? Assim como a gente fez também, né, Moa? E como o Davini fez. Mas apesar disso, né? É o que eu falo. Não é porque alguma coisa ruim aconteceu comigo que eu vou desejar pros outros, né? Mas, enfim. Não, e outra. A gente tá falando de um cara que fez ITA e eu fiz Instituto Federal, que também não é um ITA, mas também não é um... Você entendeu? Então, assim, não é nada... A gente não frequentou uma Unisquina. Mas, enfim, o que acontece? Aí a galera... E só para deixar claro, a gente gosta que venham bater no nosso ponto de vista, porque isso instiga a discussão e... É o que a gente acha, não necessariamente a gente é dono da verdade. A gente tem nossos pontos, a gente defende. Se o cara vier com um argumento bom, a gente vai, obviamente, ouvir com muito esmero. Mas o que você acha? Você acha que a faculdade... A pergunta é, você acha que a faculdade prepara para o mercado de trabalho? Eu acho que sim. Você tem que entender qual que é o papel da faculdade. O papel da faculdade, não acho que o papel da faculdade seja preparar para o mercado de trabalho. O papel da faculdade é criar uma base sólida de conhecimento. Então, quando eu imagino um conhecimento de alguma coisa, geralmente é uma pirâmide, né? Você tem estruturado uma base muito sólida para você construir alguma coisa em cima. E o que acontece com as faculdades é que elas, inevitavelmente, elas precisam seguir algumas regras impostas pelo Ministério da Educação e por assim por diante, né? Então, quando você tem alguém ditando regras, você não tem uma flexibilidade, né? Sua flexibilidade fica bastante limitada. Então, o que acontece? Se você vai preparar para o mercado de trabalho, o seu foco deve ser nos 20% de conhecimento que atende 80% dos problemas. A faculdade não tem esse foco. A faculdade vai trabalhar matemática, eu sofri com isso. Eu adoro computação, mas eu odeio matemática. Eu odeio matemática com todas as forças do meu ser. Então, tive dificuldade com cálculo numérico, tive dificuldade com estatística, todas as matérias que envolviam matemática eu tive dificuldade. Mas eu acho assim que em algum momento vai ser exigido de você uma base de conhecimento. E quando você é focado no mercado de trabalho, né, nesses 20% de conhecimento que resolvem 80% dos problemas, vão haver necessidade de resolver os outros 20% de problema. Né? E nesse momento é que a pessoa fala que é sênior. Né? Ela tem esses 20% de conhecimento a mais. Né? É isso que diferencia. Né? Então, assim, eu acho que a faculdade precisa ser reinventada. Na área de tecnologia, pelo menos, eu não entendo das outras áreas. Se quiser bater um papo no âmbito educacional, chama a Naná lá. A Naná está fazendo terapia agora, mas a gente chama a Naná depois, ela vai brigar comigo, a gente sempre briga por causa disso. Né? Mas, na minha opinião, assim, a gente precisa reinventar o modo de ensinar no âmbito de faculdade. Né? Porque, assim... Tem faculdades e faculdades. Eu fiz uma faculdade integral porque meus pais me deram essa condição.
Mas tem gente que não tem essa condição, tem gente que tem que trabalhar o dia inteiro e chega moído na faculdade à noite e, cara, 3 horas, 4 horas de faculdade à noite depois de um dia de trabalho é foda, velho. Nossa, eu só consigo imaginar. Eu tive uma vida bastante tranquila quanto a isso, né? Eu tive, né? Apesar de não ter o dinheiro, não tava nadando de dinheiro, mas eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade integral, né? Me dedicar o dia inteiro a estudar. Eu acho que você tocou 2 pontos aí que é o que a gente sempre, eu pelo menos sempre falo, né? O primeiro ponto é: o papel da faculdade não é preparar para o mercado de trabalho. Eu concordo 100% com você. Universidade, né? O nome universidade começa com universal, ou seja, você é uma universalidade de conhecimento, se é que a gente pode usar esse termo, né? E outro ponto que você falou são os 80-20, né? Para quem não sabe, existe uma lei que se chama Lei de Pareto. Pareto, eu imagino que foi um matemático, né? E ele descobriu essa relação, digamos assim, né? Que sempre, se você olhar quase tudo no mundo, vai existir uma relação de 80-20, de 80% versus 20%, né? E o mercado de trabalho, como um todo, ele funciona perante essa lei também, que é o quê? 80% dos problemas que você tem são resolvidos com 20% de conhecimento necessário do todo, alguma coisa nesse aspecto. E conforme você vai avançando na carreira, esses 80% de problemas, eles vão... o Davinir falou da pirâmide, né? Eu vou também usar o exemplo da pirâmide. Imagina que você vai subindo uma pirâmide e a base dessa pirâmide ela é resolvida com esses 20% e a base são os 80% de problemas no mercado. Só que aí entra a questão de oferta e demanda, tal. O cara que resolve os 80%, ele vai estar num nicho ali que vai ter muita concorrência, fatalmente ele vai acabar ganhando menos de um cara que conhece mais, tal. Mas enfim, isso é outra história. O cara vai subindo, ele vai precisar começar a atingir os 20%, como o Davini falou. E nesse momento, a faculdade é importante. Mas aí vem a pergunta, e eu vou puxar para o Renzo também, né? Por quê? Uma pergunta retórica. Por que se a gente tem que saber só 20% para iniciar trabalho, e esses 80% vão ser demandados ao longo da sua carreira, muito provavelmente mais para frente, quando você for mais experiente, por que a gente faz faculdade no começo da carreira? Para mim essa é a grande questão, né? É esse caminho. Quer dizer, eu acho que a gente nunca falou para não fazer faculdade. O que a gente afirmou foi, e aí a nossa proposta de valor dentro do curso, que eu vou te levar para o mercado com um caminho mais curto. E aí existem vários exemplos aí, não vou mencionar nomes, mas gente que com 7 meses entrou, 1 ano e meio entrou, 2 anos entrou no mercado, né? Vindo às vezes de outra carreira sem saber programar. Então, assim, não é não fazer a faculdade, mas você, como o Davini falou, entre chegar moído na faculdade e querer aprender essa universalidade de conhecimento, talvez seja melhor pegar essas 3 horas e fazer um curso específico de uma coisa só, em vez de ter esse conhecimento universal. Prioridades. E aí, como o Davini falou, se fizer a falta a faculdade mais lá na frente, apesar de eu ainda ver que tem pessoas ainda na nossa área, em particular o grande mestre Luciano Ramalho, que na hora que ele chegou nesse ponto de fazer a faculdade, ele já tinha estudado tanto de forma autodidata que ele falou, cara, eu vou fazer biblioteconomia, porque programar eu já sei, tecnologia eu já sei, assim, muita coisa. Então eu vou estudar como a informação se organiza, porque é isso que a gente faz no mundo de tecnologia. Mas assim, eu acho que dá para começar nesse caminho mais direto, dá para começar a fazer os cascalhos com a lei de Pareto, que o Davini falou muito bem. Vou começar já a resolver os 80% de problema e daqui a pouco você começa, você tá antenado, você tá no mercado, você fala, olha aqui, ó, tem esse outro problema que tá ali nos 20% que eu gosto, é legal e ainda dá uma grana boa. Agora eu já tenho a consciência do mercado, já sei como é que ele funciona, já tô inserido. Fazer uma faculdade depois disso, você vai aproveitar muito. Eu queria poder voltar no tempo, né? Porque se eu fizesse a minha faculdade agora, por exemplo, hoje em dia eu prestaria atenção na matéria de estatística.
2. Eu também. Data Science bombando e eu dormindo lá, rede de Bayes. Eu só lembro dos nomes, que eu acho que entrou por osmose enquanto eu tava dormindo, né? Então, rede de Bayes, como é que era? Não é naive em inglês, eu esqueci o nome agora, inocente, né? Seria inocente. Rede de Bayes inocente, rede de Bayes, não sei o quê. E aí o que era? Putz, a regra lá é, como eu não tinha conexão com o meu mundo prático e profissional, a regra era o menor esforço na faculdade. Então, por exemplo, o que aconteceu? Eu gostava de computação, meu amigo de estatística. A gente era uma dupla de trabalho. O que aconteceu? Eu fiz a matéria de computação, ele fez a de estatística. Um entregou o trabalho pro outro, na dupla ali, eu não aprendi estatística, ele não aprendeu computação. Né? Mas se eu tivesse entrado... Exatamente a mesma coisa. Exato, depois de conhecer o mercado, putz, aí eu ia falar, olha, essa matéria aqui é importante. Eu ia conseguir até pensar, né? Ó, essa daqui é importante, essa daqui eu posso dormir mesmo, né? Então você tem essa medida melhor do que quando você tá com 18 anos, entra lá, te jogam e em geral o que você quer nessa idade é justamente entrar no mercado para ganhar o primeiro cascalho. Muitas vezes é isso. Não sei se me alonguei aí, faz sentido, Davini, Moa? Faz completo sentido, mesmo porque se você tiver um respaldo financeiro, você tem um respiro, né? Você falou isso. De repente, com o cascalho, você tem um respiro. E aí um respiro pode te dar uma opção de você fazer uma faculdade aos sábados, né? Ou um EAD, né? Não é a mesma coisa que presencial, mas eu acho que atualmente a gente tem que abordar muito bem essa... Eu acho que falta explorar muito. A gente não sabe aprender autodidata. Exato. Né? A gente, assim, no sentido geral, todo mundo que se destaca, né, em algumas áreas, você pode perceber que o cara é autodidata. Ele não espera, ele não vive o tempo dos outros, ele vive o tempo dele. Porque ele consome sob demanda, né? Ele vai aprender sob demanda. Vocês estavam falando aí sobre estatística, né? Cara, eu sempre gostei de matemática, mas quando alguém virou para mim e falou que um número tendia a zero, aquilo nem entrou na minha cabeça. Que eu falei, porra, eu tô tão acostumado que 1 mais 1 é 2 e como assim tende? Não tem uma resposta exata? E depois de 10 anos, eu fui entender que isso tem a ver com probabilidade, tem a ver com... Enfim, não continuo entendendo muita coisa, mas eu já tenho mais ou menos uma noção melhor. E, cara, tô aí 10 anos, me considero um programador que resolve boa parte dos problemas que precisam ser resolvidos, entendeu? Tô fazendo meu dinheiro aí e, cara, nunca tive problema. Então, eu fiz faculdade, mas eu fiz só no papel, né? Porque eu fiz a mesma coisa que o Renzo. Cara, a minha faculdade era 3 anos, eu demorei acho que 5 ou 6, porque eu faltava, eu não ia. Por quê? Porque não agregava para mim, né? Só pontuando aqui uma coisa, o Sérgio falou que Pareto não foi matemático. Prova mais uma vez que você não precisa ser tão inteligente para poder conseguir ganhar uma grana aí. O Sérgio falou que ele foi economista. Tem alguma relação, né? Renzo, você ia falar, desculpa. Só ir para colocar, né, que tipo, além de ter feito a faculdade, digamos, como aluno, e uma boa faculdade, eu ainda dei aula também, por 4 anos na faculdade. E aí, qual era a questão ali? Até para tentar explicar as razões dela também não te preparar. A que eu enxerguei como aluno, mas principalmente como professor, né? Que às vezes alguém vinha... questão só de professor bem rápido, então. O que o Davini falou, você tá grudado no Mac. Então, se você quiser ensinar alguma... Agora, a vantagem também era, como professor, eu falei assim, nunca vi um orientador entrar aqui para ver o que eu tô dando de aula. Então, o que eu fazia? Toda a matéria minha começava com Git. Primeira aula, Git. Falei, a partir desse momento, quem perder código, eu vou dar risada, se ferrou. Não adianta vir falar que o cachorro comeu meu laptop, fez xixi no meu laptop, o problema é seu, agora eu já te ensinei Git. E eu tentava trazer as coisas do mercado. Mas você pensa, isso era eu fazendo em uma matéria. E a FATEC ainda tem o viés de trazer professores com experiência de mercado. Mas normalmente em uma universidade, se exige dedicação exclusiva do professor. Então como é que o professor vai ensinar o mercado se ele não conhece? Né? E aí o pessoal às vezes fala, não, mas esse professor dá uma aula muito mal, né? É que as pessoas não veem o processo por trás, né? Às vezes tem lá a matéria que o MEC definiu que tem que ser dada, aí o orientador olha assim, quem sabe essa matéria? Ninguém. Então, ô novato,
tá aqui, você ganhou uma matéria de presente, então toca o barco aí e você vai dar uma matéria que você não tem conhecimento sobre ela, você vai aprender junto com a galera. Tá certo? Então, só para dar o viés... E aí o que acontece? Isso feito para várias matérias com diferentes professores. Então esse negócio de interdisciplinaridade, que é o que se tenta chegar hoje, é complicado, porque cada professor tem uma visão de mundo e é difícil ter em teoria, o orientador deveria conseguir fazer isso, né? Conseguir coordenar os professores para ter uma visão de curso de longo prazo, sabendo onde a pessoa tem que chegar. E ainda se o objetivo não for preparar para o mercado, então realmente é o caminho mais ineficiente caso você queira ir para o mercado. Porque você vai ter um caminho não contínuo com matérias desconexas, tipo, conectadas uma com a outra, mas ninguém com a visão de, olha, eu vou conectar essa matéria de back com a de front e aí eu não preciso dar essa parte intermediária porque só um precisa dar a parte de API, só o cara do back, eu de front eu não preciso dar. Né? Então... essa é a complicação do ensino. Mas teve uma pergunta aqui que eu já vou puxar, só pra gente... Se alguém quiser colocar alguma coisa depois também fica à vontade. O Lucas fez aqui, que ele falou, beleza, faculdade pra ir pro mercado não faz sentido quando eu quero trabalhar no Brasil. Mas e quando eu vou pra fora? Como é que fica isso aí, Davini? Você que é o cão... Opa, você quer... Pode... Vamos lá, só pra puxando o gancho... vamos primeiro contextualizar, né? O Davini, aí beleza, ele seguiu sua carreira, a gente acabou cortando aí a história dele, né? Mas o assunto do podcast é o trabalho remoto, principalmente o trabalho remoto para game. Então, Davini, conta como que foi primeiro você começar com esse trabalho remoto, né? Como que foi esse pulo, que eu vejo que é a dúvida de muita gente hoje, né? Primeiro, como começar, como entrar no mercado de trabalho, e segundo, como dar esse salto de trabalhar presencial para poder trabalhar remoto. Eu acho que é muito importante desmistificar trabalho remoto. Muita gente, apesar de... vamos falar, né? Puxa aí a cadeira mais para perto, né? Pega a aguinha, porque eu vou falar algumas coisas que a gente precisa desmistificar. Trabalho do sofá? Trabalho. Trabalha pelado? Trabalho. A Naná não deixa mais, mas, né? Porque agora a gente tem... A mesa dela fica aqui do lado. Deixa eu ver se eu consigo levantar. Eu tô no note, a mesa dela fica aqui do lado, ó. Então, se eu não tô em uma reunião, provavelmente ela tá e aí a gente tem que se comportar. As diretrizes da empresa mudaram. É verdade. Agora tem 2 sócios atuando, né? Antes tinha 2 sócios e um atuando só, bem tranquilo. Agora tem 2 sócios atuando, né? Então, o dia inteiro com problema e uma parte da noite com problemas também. Então assim, existe... Então é tudo fácil? Não é tudo fácil. Eu acho que trabalhar remoto exige muito mais um esforço enorme do indivíduo que está trabalhando remoto. Exige comprometimento. Não só comprometimento, porque você tem que se organizar. Então você tem que entender você tem que acompanhar a agenda. No nosso caso, a gente tem uma agenda compartilhada. Eu tenho que entender os compromissos dela, ela tem que entender dos meus, né? E nós temos que entender dos compromissos da empresa. Percebe que são coisas diferentes, são os indivíduos, são os trabalhadores, né, o sócio-trabalhador, daí o prolabore, e o componente empresa, que é a pessoa jurídica. Então são 3 coisas que precisam de atenção, né, de todo mundo. Né? Só que a PJ é um nenê, é um pet, né? Ela não faz nada sozinha. A PJ, ela existe, é uma empresa separada, é uma coisa separada, mas ela, por si, ela não faz nada, ela não paga imposto. Né? Quem paga o imposto é você que tem que entrar no banco, né? Seja via aplicativo, seja ir lá no banco mesmo, e efetuar o pagamento. Se você não fizer isso, a PJ vai estar... A PJ é uma associação de pessoas físicas, né? Exatamente. Mas é uma entidade direito, separada. Explica direito isso pra gente. Você tem uma empresa, certo? A sua esposa, a Naná, ela é sócia. Ela é sua sócia. E você... negócio na vida. No negócio e na vida. E você presta serviço hoje para 2 empresas, né? Quando você começou como PJ ou você já começou com essa mentalidade? Quando eu comecei, eu era funcionário
lá em 1990, final da década de 90, começo da década de 2000, final da década de 90, eu fui contratado por aquele frigorífico, né? Grupo de frigoríficos. E de lá para cá, continuei, pulei de um ou dois empregos, enfim. E aí eu estava em Araçatuba e apareceu uma oportunidade para ir para Campinas, PJ, né? E eu fui abrir a empresa, né? Precisava da abertura da empresa para ser PJ. PJ, certo. Todo mundo, né, é ligado, né? Você só tem uma empresa aberta e é contratado no modelo PJ, mas efetivamente você é tratado como um funcionário. Quando eu fui abrir a empresa, na época não tinha, né, essas facilidades que a gente tem hoje, serviços contábeis, enfim, e eu fui no escritório de contabilidade, que me serve até hoje, e o Dr. Francisco, que é um dos donos, ele é advogado, o irmão dele, o Zé Roberto, é José, José alguma coisa, e o Zé e o Francisco chegaram para mim e falaram, você está abrindo uma empresa. E aí eles explicaram essa diferença. A empresa é uma entidade separada, mas existem responsabilidades que os sócios dessa empresa precisam arcar. Seja financeiro, seja responsabilidade legal, seja criminal, né? E aí me deram essa introdução. E o que o Dr. Francisco falou foi, cara, trata com cuidado. Né? É uma outra empresa, então trata como uma outra coisa. Então eu não misturei meu capital, meu capital pessoa física com o capital da empresa pessoa jurídica. Eu tive duas contas, uma PJ e uma pessoa. Você teve orientação desde o começo, você teve essa orientação. Isso, eu busquei. Você buscou. Porque é bom deixar claro, né, que o PJ, a gente fez um episódio do podcast sobre isso. O PJ, ele está infringindo a lei, né? Seja o empregador ou seja o empregado. Ambos estão infringindo a lei. É aquele famoso jeitinho brasileiro para pagar menos imposto, né? Que eu concordo que tem que pagar menos imposto, mas não infringindo a lei, né? E o que acontece é que a galera... Eu fui um desses, por exemplo, quando me contrataram e, assim, não estou fazendo julgamento de valor aqui, né? Tanto é que eu já estive nessa situação. Você não tem noção, né? A empresa chega e fala, olha, só vou te contratar como PJ e tal. E aí o cara vai ficando... o cara faz o que mandam ele fazer, né? E aí o lance é justamente esse, porque você começa a misturar capital, o dinheiro fica na PJ, depois fica na pessoa física, você abre num regime que pode ser que esse regime dê problema para você mais para frente porque você está cometendo alguma irregularidade fiscal, esse tipo de coisa. E aí o pessoal acaba se perdendo, né? Código de atividade econômica, sim, código de operação fiscal, tudo isso. Isso é uma puta chatice, assim, no ponto de vista... É aquela chatice que você tem que saber, tem que ter uma noção, né? Eu acho que daria um episódio só para isso, né? Eu acho que é importante pontuar, mas vamos voltar para o lance do remoto. Beleza, você abriu a empresa, e aí você começou a trabalhar com Campinas nessa... Assim. Não foi só um dia, não. Eu fui, 2 semanas do contador, sim, várias coisas. Ele olhava para mim e respirava fundo. Eu falei, já tô enchendo o saco. Entendeu? Porque eu não entendia. E eu falava para ele, cara, isso aqui é estatística, isso aqui é cálculo numérico para mim, né? Tudo de novo. Eu não tô entendendo por que tem que ser assim. Aí ele, né, literalmente desenhava para mim. Falava, olha, se você quer vender equipamento é uma coisa, se você quer fabricar software é outra coisa, se você quiser fazer treinamento é outra coisa, por isso que a gente tem que entender como é que funciona, né? E aí foi que a gente chegou num consenso do que ficava mais flexível, e aí foi aberta a empresa, mas isso foram 2 semanas para ele dar entrada na junta comercial e seguir o processo burocrático. Entender o processo, né? Exatamente. Né? E aí fui trabalhar de PJ em Campinas, mas eu fui contratado como PJ, mas eu não me considerava PJ. Existia um planejamento da empresa de faturamento, era hora aberta, então a gente eu sentava, tinha uma planilha da empresa, né? Tinha os meus custos como pessoa física, aluguel, água, luz, como todo mundo, né? Compra, enfim. Mas também tinha os custos da empresa e isso tudo era separado, esse planejamento era separado, né?
essa vontade de fazer a empresa crescer era uma coisa real, né? E descolada da consultoria, por exemplo. Eu fui para uma consultoria em Campinas e o meu cliente meu maior cliente dentro dessa consultoria era a NET, né? Da televisão a cabo. Então, assim, os conflitos políticos, né, entre a consultoria, o que a consultoria quer e o que o cliente quer, eram muito latentes porque você está no meio. Você é da consultoria, mas está prestando serviço para a NET. Então, aquele negócio, eu ainda não sabia que o nome que dava era geração de valor, né? Mas o que eu efetivamente fazia era isso. Me preocupava com a geração de valor para o cliente, mas a consultoria, por vezes, barrava, porque não era interessante politicamente para ela fazer aquela geração, né? Continuar com aquela geração de valor. Então, aquele modelo me foi tolhendo, e como ele me tolhia, eu falava, cara, isso aqui não vai funcionar para mim por muito tempo. Eu ganho dinheiro, mas efetivamente isso não está me fazendo bem, né? Então, mas aquele momento daquela consultoria, de outras 2 oportunidades, era o momento de ganhar dinheiro. Então eu fiquei em paz com aquilo, apesar de não estar fazendo bem, né? Que a gente tem que entender também em que momento da vida que a gente está. Nesse momento, naquele momento, então era de ganhar dinheiro, então ok, engolia os sapos, de vez em quando brigava, mas faz parte. E aí que te motivou, Davinir, a de repente foi daí que você já pulou para o remoto, depois de passar por isso, e digamos, agora eu quero mudar de condição, e dentro desse cenário foi que apareceu o remoto, ou você buscou o remoto? Como é que foi isso? Na verdade, eu entendi que aquilo não ia servir para mim, e eu comecei a desenhar outras oportunidades, né? Outros modelos de atuação, como efetivamente seguir com a minha empresa e buscar clientes. Eu já cheguei a fazer isso, né? Procurar projetos, né? A gente começa como freelancing, né? Você tem o trampo do dia a dia e começa com freelancing e etc e tal, mas também não estava dando a autonomia que eu queria e precisava, né? Então, lá na frente... Define pra gente o que é autonomia. Autonomia é você poder falar sim e falar não do mesmo jeito, sem magoar ninguém, você entendeu? Sem você se magoar, respeitando as partes, né? Eu trabalho com relações de autonomia com os meus clientes, e já tive relações tóxicas, vamos dizer, já tive relações com clientes, já tive relações tóxicas com o cliente, tanto do meu lado quanto do deles, eu percebo isso, entendeu? Provavelmente os meus clientes consultoria, eles acharam que a nossa relação foi uma relação tóxica do meu lado, entendeu? E eu estou em paz com isso, porque aquele momento era o meu momento de, infelizmente, trabalhar do jeito que eles apontavam e ganhar o dinheiro, né? E a vida seguiu, mas realmente eu não tenho vergonha, mas eu também não tenho orgulho do trabalho que eu fiz naquele você não tinha condição de autonomia naquele momento ainda, mas você já estava buscando ativamente aquilo, isso, né? E você entendeu que você teve que passar pela situação naquele momento, né? Você não tinha muito escapatória. Não é que não tinha escapatória, né? Você sempre tem escapatória, mas você optou, você fez a conta mentalmente e falou, não, beleza, vale a pena eu aceitar isso daqui, eu vou ficar meio puto, mas lá na frente eu vou colher os frutos. É isso, né? O que acontece é que no meio do caminho, você percebe que muita gente fica puta e acaba enfiando os pés pelas mãos. E aí não tem nem o dinheiro e nem a oportunidade. Sim, porque, né, foda-se essa merda. Eu tive um colega de trabalho que ficou tão puto, assim, tava tão puto, que quando teve um problema no software de registro das horas, e ele precisou lançar o mês inteiro, eu também precisei, todo mundo precisou lançar o mês inteiro de horas, de novo, ele levantou, juntou as coisas dele, quase deu um murro na moça que era a nossa gestora, levantou e saiu fora. E, tipo, nunca mais viu o cara, não consegui nem falar com ele por telefone. Tipo, jogou fora aquele dinheiro daquele mês, porque era no final do mês, inclusive, né? Ele tava fechando as horas pra pagar o cara. O cara dá uma pirada, né? Bateu,
quebrou o teclado. E esses vídeos que vocês vêem aí na internet, do cara quebrando o teclado, jogando o monitor no chão, foi tipo aquilo. É difícil isso, porque eu passei por esse momento também, né? Eu acho que quando a gente olha o remoto, o pessoal pega e fala assim, não, mas eu posso trabalhar de casa, eu posso trabalhar de cueca, eu posso trabalhar pelado, eu posso trabalhar a hora que eu quiser, acordo tarde, trabalho de madrugada e tal. E assim, até pode, não é que não possa, mas eu acho que o lance não é esse, né? Quando eu busquei trabalhar remoto, eu vivi uma situação de merda, né? Eu pegava... E assim, uma situação de merda pra mim. É muito bom deixar bem claro que cada um sabe onde o calo aperta. Você entendeu? Então, vou dar um exemplo, né? A gente estava conversando outro dia, num churrasco, eu e uns amigos meus e tal, e aí um amigo meu falou, não, ele trabalha numa cidade vizinha aqui, né? Falou, não, eu trabalho lá e eu levo 1h30 para ir, 1h30 para vir e tal, não sei o que. Eu falei, cara, eu não aceitaria isso hoje nunca, né? E aí o cara, mas se os caras oferecessem um salário bom, você não ia e tal. Por quanto que você saía de casa hoje para fazer isso que eu faço? Para pegar 1h30 para ir, 1h30 para vir? Eu falei, cara, eu não sairia de casa por menos de 40 mil reais para fazer isso. Rolou um negócio assim, eu ofendi pessoalmente o pessoal, porque a galera não ganha tudo isso lá tal, e obviamente quem seria o louco de me pagar 40 mil reais hoje para fazer alguma coisa nesse cenário que a gente estava desenhando, né? E só que a galera se sentiu ofendida porque o cara se colocou no lugar e falou assim, não, peraí, eu ganho, sei lá, não sei, vamos supor que ele ganhe 10 mil. E aí ele ganhava 10 mil e se sujeitava. E se sujeitava. Então o Moacir tá falando que eu sou um idiota, sei lá, o que ele pensou, né, por sujeito. E o lance não é esse. Não estou falando que você está errado de se sujeitar ou de não se sujeitar. Eu estou falando que eu não aceito essa situação. Tem gente que não se importa. A Natália, a minha namorada, ela não se importa de fazer isso. Ela não se importa de pegar 1 hora por dia e fazer 1 hora para ir, 1 hora para vir. E ganha muito menos do que 40 mil reais. O lance o que você se importa? Porque a partir do momento que você aceita trabalhar remoto, beleza. Eu não saio de casa para fazer nada. Só que você tem responsabilidade. Quando eu falei do comprometimento, é o comprometimento com o fazer dar certo. Você entendeu? E o fazer dar certo é o que o Davini falou. Você tem que ter agenda compartilhada, você tem que... Um dos nossos times aqui na Codivance, os caras ficam com uma sala aberta do Discourse o dia inteiro, e que é para simular uma sala da vida real, né? Que é tipo você falar, e a pessoa te responder, seria a cutucada ali no ombro. Cara, é necessário um esforço muito ativo para você fazer isso, porque não é natural. Você transformar o negócio em natural, que é a parada, né? O que você acha, Renzo? Quais são as suas considerações desse lance de autonomia e trabalho remoto? Cara, eu acho que vocês já falaram muito, e inclusive lá no nosso episódio de podcast sobre trabalho remoto, essa foi a grande sacada, né? Da gente falando, olha, separação de agenda, a gente acorda, quer dizer, nós três aqui falamos, né? Eu tava conversando antes de começar a gravar, da Avenida acorda às 6 horas para dar conta da família, para ver a filha, para dar o destino. Moacir sei também que acorda cedo, eu também acordo cedo, e isso aqui também é marcado cedo, porque eu sei que daqui a pouco meu filho acorda também, tem que levar no colégio de manhã, então tem essa maleabilidade, que é lindo, só que é igual Homem-Aranha, né? Grandes poderes vêm com grandes responsabilidades, né? Exatamente. Lá o tio Uncle Ben. E faz sentido, porque se eu quero levar o meu filho às 10 horas, e aí, o que eu vou fazer? Eu vou dormir agora de manhã, eu vou acordar de tarde, e aí vou trabalhar de tarde? Putz, mas aí meu filho chega às 5 horas, e aí? Eu vou continuar trabalhando de noite pra eu não ver meu filho? Então, assim, essa maleabilidade de horário tem todo o contexto família, empresa, como o Davini falou, tem que atender o cliente em determinado horário, o teu contrato que você fez com o cliente é de atendimento no horário comercial, e aí depois a gente pode até entrar, e depois o Davini até, né, e aí eu vou ter que atender talvez o cliente que está na gringa, será que eu tenho que seguir o fuso dele, ou a gente pode fazer só um pouco
fazer né, e aí depois, como eu trabalhei remoto também para época de Red Hat, ou você vai ter uma parte só do fuso ali, vocês vão trabalhar junto, e outra parte você vai trabalhar no que a gente chama de forma assíncrona, né? Então eu acho que tem tudo a ver, se alguém quiser colocar mais alguma coisa, mas eu ainda tô curioso em saber como é que o Davini chegou, enfim, no mundo remoto. Começou a gente fala muito. Ele começou a se mexer, né? Ele falou, olha, não estava bem para mim, eu comecei a procurar as oportunidades. E quando é que, digamos, você chegou lá, Davini? Eu só vou fazer um parênteses aqui. Faça, fica tranquilo. Autonomia, que muita gente associa autonomia com grana. Ah, sim. Entendeu? Associa a autonomia ao colchão financeiro. O colchão financeiro também é uma parte, né? É uma ferramenta da autonomia. Entendeu? Mas você percebe efetivamente que você está com autonomia quando as suas decisões, as decisões que lhe cabem enquanto empresa, enquanto empreendedor ou enquanto membro da sua família, não precisa de um crivo de alguém. Né? Você não precisa, eu preciso pedir para o meu patrão. Não, peraí, o patrão sou eu. Né? Eu preciso conversar com a minha esposa, porque eu e a minha esposa somos os chefes da unidade familiar. Nós decidimos aqui, decidiu e está decidido, não precisa passar por um outro crivo. Então, assim, é importante você ter um colchão financeiro, é importante você entender o dinheiro como uma ferramenta, né? Não é um fim, não é o fim. Se você pensa assim, por isso que o humor foi perfeito, mas assim, eu só preciso lembrar que eu não quero dinheiro, eu não vou ser pago para andar no trânsito. Eu vou ser pago para resolver problemas. Apesar, e eu aceito. Isso. Exatamente. Que é aquela história, beleza, né? O dinheiro. Vou te cortar. É aquela história, tipo, não, todo mundo tem um preço. Você entendeu? Beleza. O quanto tempo eu tô disposto a passar por isso? Se alguém chega aqui e fala assim, ó, malandro, 100 pau por mês para você ter que pegar avião na segunda de manhã e voltar na sexta. Porra, você faz isso 6 meses, você faz sua vida, você entendeu? Você consegue ficar 3 anos sem trabalhar. Isso é autonomia, é você saber escolher. Mas você tem que gerar esse valor. Exatamente. Porque o cara não vai dar o dinheiro para você só, né? Tá com exatamente. 100 anos, né? Então você precisa gerar esse valor. Então, assim, enquanto você não entender que o fim é o valor gerado, e aí em troca desse valor gerado, que é maior que o seu ganho, tem que ser matematicamente maior, então a coisa fica fluida. Né? O relacionamento é um relacionamento saudável. Não saudável ao ponto de, mas você é explorado. Se você for levar por esse lado, todo mundo é explorado, né? Todo mundo é explorador e explorado. Então, é o ser humano. É o ser humano, cara. Mas e aí? Aí você começou a procurar essas oportunidades? Como que você foi parar pro remoto? Eu sou um cara de planilha, sabe? Não de planilha, mas de planos, né? E eu percebi, eu entrei numa empresa fui trabalhar numa empresa de eletrônicos porque eu queria, assim, eu tenho uma tendência muito grande de entretenimento. E eu queria fazer, em dado momento, eu achei que eu ia me dar bem fazendo brinquedos tecnológicos. Uhum. E eu fui para essa empresa e também não deu certo, sabe? E falei, não tô achando um modelo que me encaixa. Isso presencial ainda. E eu fui para uma outra consultoria, acabei esbarrando lá na CVC. E aí na CVC eu conheci uma pessoa, o Danilo Chilene, que já trabalhava remoto para a High Velocity. Trabalhava, né, as duas empresas, na verdade. E aí o Danilo falou assim, olha, cara, nós estamos precisando de um programador Python, mas é para uma coisa pontual, você topa? Eu falei, bom, é um outro modelo, é uma outra opção, então vamos lá. Então eu comecei a trabalhar para a High Velocity pontualmente, eles queriam que eu fizesse uma alteração específica na implementação de uma feature nova, né, de um conjunto de features novo. E aí eu trabalhei 2 meses, 2 horas por noite. Eu trabalhava 14 horas para a CVC e 2 horas por noite para a High Velocity. E no final desses 2 meses, eles gostaram desse trabalho de 2 horas e o coordenador da época, na época o coordenador de DevOps, Fritz, falou, cara, a gente tem interesse em trazer você para dentro, você tem interesse? E no frigir dos ovos, pensando como empresa, o faturamento ia diminuir. Bastante.
na ordem de pelo menos 5 mil reais por mês. Ah, quando você foi trabalhar pra gringa, você começou a ganhar menos dinheiro? Isso, menos. Caramba. Porque geralmente o pessoal faz o contrário, né? Mas por isso que você tem que entender qual é a sua meta, qual que é o seu objetivo. Meu objetivo era ter autonomia. Show de bola. E dentro de uma empresa, de novo, na configuração de cliente, entre o cliente e a consultoria, eu não tinha essa autonomia. Eu não tinha autonomia de horário, eu não tinha autonomia... Na verdade, esse era o meu diferencial que eu acabei, né, percebendo lá na primeira interação com a NET. Qual que era o diferencial? Disponibilidade. Eu não tenho autonomia? Não. Então, o que eu posso trabalhar para me destacar dos demais? Disponibilidade. Então, toda vez que alguém tinha um problema e levantava a mão, eu estava disponível. 3 horas da manhã, final de semana, Páscoa. Sem perceber? Não, percebendo. Percebendo. Você escolhia... Fiz isso. A grana. Exatamente. Aquele momento era o momento de juntar a grana. E depois que eu juntei a grana, aí, poxa, apareceu a oportunidade, era um outro plano e encaixou. Eu falei, beleza, vamos experimentar isso, né? E deu certo por quê? Porque, assim, foi bastante sorte. Tem um amigo meu que fala, cara, eu só mostrei a porta para você, né? Foi o Luiz Antônio Banfarte. Ele me mostrou a porta de Campinas, então eu saí de Araçatuba para Campinas, para PJ. E ele também me apresentou a NET, né, como cliente. Depois ele me abriu a porta para a CVC. Ele, junto com o Vinícius Carlotti, abriram a porta para a CVC. Então, essas duas oportunidades foram... E aí teve o Danilo que me abriu essa porta, Danilo Chileno, que me abriu essa porta para o remoto. Então, assim, então você foi trabalhar direto remoto para gringa. Isso, sem teste, sem nada. Na verdade, para não falar que eu fiz teste, o cara falou assim, me faz um código para eu ver que jeito que você trabalha. E eu fiz lá uma integração com o Telegram, com a API do Telegram, e mandei para eles, tá aqui a integração. Eu assim, Renzo, vamos lá, vamos fazer uma pausa aqui, porque eu acho que tem muito ensinamento aqui pra gente extrair, né? Eu acho que o primeiro de todos é o lance da autonomia. Eu acho que a gente vem discutindo, evoluindo isso ao longo dos últimos, pelo menos ao longo dos últimos 3 anos. Para quem não sabe, nós 3 fazemos parte do curso do Henrique Bastos, Welcome to the Django, e esse é um assunto muito em voga lá, que a gente sempre recomenda, sempre que possível, que, sim, para mim foi um marco. Eu acredito que na vida da Avenida também tenha sido um marco. Muito do que a gente tem no Python Pro hoje aqui saiu do Welcome to the Django como um formato, como acho que visão de mundo. Eu acho que também foi um marco na vida do Renzo, né? Então acho que é bom sempre pontuar isso. Esse é o primeiro ponto da autonomia. Eu acho que o segundo ponto é uma coisa que a gente sempre bate aqui, né, Renzo, que é o lance do soft skill. Você vê, o Davinir tá falando o nome dos caras que levaram ele, o pessoal conversou e tal. O que você tá percebendo disso aí, Renzo? O que você vê nessa relação? É só olhar e depois parece que abre uma porta, né? Quando você enxerga isso, parece que abre um mundo novo, que você passa a entender o jogo, porque você vem de hard skill, você acha que vai ser o modelinho, e que a faculdade também dá, né? Pra não bater de... Ah, não, você faz uma provinha, você é avaliado, você tem que fazer, inclusive, a prova, em geral, individual, e eu era o professor que fazia isso individual, porque eu sabia que senão ia ser a lei do menor esforço, e aí você vai para um mundo onde você tem que trabalhar em conjunto, tem que se relacionar com as pessoas. E aí, o Davini consegue a sonhada vaga técnica. Alguém tinha perguntado aqui, precisa de faculdade? Precisa, mas e agora, no exterior? E eu sempre falo pra galera, faculdade, você é do Brasil. E aqui, vamos lá, igual o Moa falou, eu fiz ITA. Vamos entrar na nossa realidade, por favor. Isso, eu fiz ITA. No Brasil, voltar pro mundo real. Meu currículo vai lá em cima, engenheiro de computação do ITA. Agora, lá fora, eu sou pior que mais um da fila do pão. Por quê? Porque eu sou do Brasil. Você acha que o americano sabe que existe ITA? Você acha que o europeu... Uma esquina. Porra, foda-se. O que ele tá procurando aqui? O câmbio tá bom, a galera no Brasil técnica é boa, então vamos lá. E aí o Davini foi pela via
a melhor via que tem pra você conseguir emprego. Veja que o Davini não fez o teste do Google, que complexidade, que eu, em particular, eu estudei pra fazer, mas um trampo do caceta, com análise de algoritmo, 5 horas de entrevistas. Não, olha lá, o que o Davini falou? Não, o brother me indicou, então, como era indicado, o cara só me pediu lá um Hello World quase. Não um Hello World, porque ele fez uma integração com o Telegram. Também teve esse detalhe, né? Mas é um Hello World. Mas eu fiz a integração, só a integração com o Telegram. Eu acho que não é só, né? Mas enfim, mas é o Hello World ali de integração. Falou, tá aqui, pá. Fez ali um forzinho. Deu quantas linhas de código aí, Davini? Foram poucas, né? O request ajudou ali bastante, o requests. 100 linhas, vamos botar 100 linhas de código ali. 100 linhas de código, 1 horinha, é isso? Só pra ter uma base? Isso, foi em base isso aí. 100 linhas de código, 1 horinha. E assim, dos meus vários processos sempre foi por aí. Tá? Eu, tô saindo da Prices agora, um amigo meu me chamou, eu nem queria fazer processo. Fui levar a minha 02, que por acaso agora vai trabalhar com o Davini também. Davini levou a galera aqui. Fui levar a minha 02 e o cara falou, ô Renzo, você tá indo pra onde? Eu falei, eu tô indo pra Python Pro, agora eu vou fazer integral. Ele falou, mas você não quer fazer um processo seletivo aqui? Eu falei, pô, eu faço aí e tal. E negociando ali, né? Olha, eu preciso fazer esse código aqui, eu vou só explicar o que eu faria, porque o tempo tá apertado, você me conhece e tal. Então, sabe, a linguagem agora, essa malemolência aí, né? De você pegar o soft skill, você encurta o caminho. Porque, tecnicamente... Eu tenho uma palestra que até... Outro assunto que eu lancei a palestra lá para Python Sul, que é o do Framework, que eu falo isso. Eu nunca vi projeto em geral falhar por questão técnica. Em geral, ele falha por relações humanas dos mais diversos sentidos. Como o Davini falou, você não entendeu o que o cliente está querendo, tá fazendo um produto sem validar com o cliente... Né? O time não consegue conversar e passar conhecimento. Sempre é o time. Aí alguém fala, falhou porque o gerente X. Eu nunca vi, não. Falhou porque foi usado o framework XPTO. Então por quê? Né? Mas enfim, eu só olho isso do Davini e falo, cara, mais uma vez a coisa, o soft skill, a pegada do Dev Pro também, que é o que a gente quer passar sempre, é essa daí, né? Não é só hard skill, soft skill é importantíssimo. Mas... Não, o lance é o seguinte, o Renzo comentou agora que a 02 dele tá indo trabalhar com o Davinir. Cara, sei lá, imagino que mais de 10 pessoas já devem ter feito. Né? O 01 já tá. O 01 já tá, o Davinir tá roubando a equipe do Renzo. E perdi o raciocínio aqui. A gente... Acho que quantas pessoas... mais de 10 pessoas já devem ter feito processo seletivo com você, da nossa turma. Cara, o cara vai, ele traz... O Augusto, que trabalha para fora também, ele já levou uma galera para fazer entrevista. A grande maioria das pessoas que trabalham comigo, eu acho que não deve ter nenhuma que não seja hoje. As pessoas que trabalham na Codevance, via de regra, são todas do nosso grupo, dos nossos grupos, do nosso grupo de relacionamento. O Renzo, acho que a Jéssica não, mas o Vicente, o River, ele contratou também através do curso. Então, tipo assim, a gente não fala isso, que é tipo assim, compre o curso que você vai vir pra cá e vai conseguir um emprego. Não é essa a parada. A parada que a gente quer vender aqui é o seguinte: você tem que se relacionar. Daqui 10 anos, 20 anos, sei lá, provavelmente a gente não vai estar mais escrevendo código. Máquinas vão estar escrevendo código pra gente. A gente vai chegar na máquina e vai falar assim, máquina, faz isso, isso, isso. O código vai vir pronto. O framework, via de regra, é algo muito simplista que representa isso, você entendeu? Então, se você não souber se relacionar com o humano, você vai ficar de fora do mercado. E ficar de fora do mercado também não é um problema. O problema é você não ter o que comer. Você entendeu? Tipo assim, se você consegue desenvolver um jeito de ganhar dinheiro, desenrolar sua vida, não de ganhar dinheiro, mas desenrolar sua vida sem que você precise estar no mercado, ótimo, lindo. Eu não sei como faz isso nesse exato momento, você entendeu? Então... Sabiel, até sei, eu só não quero. Porque o custo é grande. Ir pro mato e ser autossuficiente, plantar sua couvezinha lá, mas, porra, um trampo do caceta. Mas é o que você tá falando, né, cara?
Deu merda total aí na Codevence, sei lá, a bomba atômica explodiu, sei lá o que aconteceu. Ou aqui no Python Pro. Amigo, Davini, como é que é aquele processo aí da Velocity? Exato. Se eu levanto a mão hoje, eu consigo 5, 6 entrevistas de emprego fácil. Você entendeu? E assim, usar o flow da rede. Eu sou... é porque você tem experiência. Beleza, eu tenho qualidade técnica, eu entendo que eu gero valor, mas, cara, não sou o as da programação, nunca gostei de escovar bit, o que eu sei é desenrolar. Você entendeu? E isso não tem a ver, eu acho que isso tem muito mais a ver com a minha capacidade de focar em resolver o problema do que, de fato, ser um bom programador, tecnicamente falando. Eu não sou um Mr. Robot da vida. O pessoal estava discutindo outro dia sobre o Mr. Robot, no grupo do Henrique, inclusive. O Henrique virou e falou assim, cara, o Mr. Robot seria um péssimo empregado. Um péssimo empregado. Porque o cara faz o que ele quer, o cara usa o horário de trabalho para ficar hackeando os outros. Você entendeu? Não é um bom exemplo. A própria empresa, ele fudeu a própria empresa. Desculpa dar o spoiler aí. O cara não é um bom exemplo de empregado, de colaborador. Não vamos usar o termo empregado porque é meio pejorativo. De colaborador. Você entendeu? Então eu acho que essa é a parada. O que você acha disso? O Reis ia chamar da Avenida agora, mas ele meteu água pra dentro. Não, pode falar. Não, na realidade eu acho que é isso. Acho que é o mote do Dev Pro. Então, veja que o Davini, na minha opinião, então, sabendo agora, eu na verdade, acho que foi uma surpresa também pro Moa, né, a história, eu achei que ele tinha ido num caminho gradual. Eu achei que foi, exatamente. E aí, excelente, melhor ainda, que surpresa muito agradável você ver que é o caminho de autonomia, de buscar, de se relacionar, que coloca o Davini numa posição que, quer queira, quer não, deixando qualquer modéstia à parte, que leva onde muita gente quer estar, que é o sonho da galera às vezes, é trabalhar pra fora ganhando em dólar. E aí eu acho que essa parte também, que é, digamos, finalmente no final a gente vai chegar aí bastante nesse mote de... Chegou agora na Disneylândia, tudo é lindo agora, né, Davini? Aliás, ele falou que passou a ganhar muito menos porque escolheu trabalhar de maneira reduzida, mas chegou na Disneylândia, no nirvana do mercado de tecnologia atual, trabalhando remoto, ganhando em dólar. E aí, Davini, é só alegria? Não. Eu só vou fazer eu preciso avisar que... Manda bala. O meu processo é diferente porque eu sou péssimo em fazer provas. E eu sei disso. Então, eu evito fazer provas. Então, todo aquele processo seletivo, eu acho aquilo um saco. Aquilo não vai medir meu conhecimento. Né? Exato. Aquilo não vai medir meu conhecimento, não vai medir meu soft skill. Então, o que eu faço? Eu sempre falo, cara, eu trabalho com você um mês. Se você não gostar, você não tem obrigação nenhuma de me pagar, de assinar contrato, nada. Você entendeu? Isso é que me dá a oportunidade de começar a interagir. Essa aí é o banco... Não é só a papo, porque foi assim que ele atuou aí como consultor lá dentro da Prices. Foi isso aí, exato. Ipsis literis, o que ele falou é verdade. E todas as outras oportunidades, né? Tem um cara que é fundador um fundador de uma startup, eu não tenho autorização dele para divulgar, mas... que também me procurou e eu falo, cara, se você quiser bater papo, a gente senta e bate papo, sem problema nenhum. Para dedicar um horário exclusivo para você, eu preciso sentar com você, entender o seu problema, entender se eu vou gerar valor e se essa troca compensa financeiramente, porque precisa existir uma compensação, né? Infelizmente, nesse grau de relacionamento, eu não posso fazer pro bono. É uma troca, né? Exatamente. Né? Então, e aí chegamos na Disneylândia, né? E Exato. Aí você vê que a Disneylândia é muito bonita quando você é um turista passeando na Disneylândia. Quando você é um funcionário dentro da Disneylândia, que você precisa sorrir com o seu saco doendo, é outra coisa, a pegada é outra, sabe? A correria de você fazer a Disneylândia funcionar. E lembrando que não tem só a Disneylândia. Né? Tem toda uma cidade em volta, tem um país em volta, tem um estado em volta, um país em volta e tem um globo terrestre em volta. Né? Então, tudo isso precisa funcionar. Por isso que, assim,
Eu acho que é muito mais difícil. Você pode acordar tarde? Eu não posso acordar tarde. Eu não tenho esse luxo nesse momento. Né? Pretendo ter um dia, mas nesse momento não é o momento de eu acordar tarde. Eu tenho um relacionamento com o cliente da gringa que tem horas flexíveis. Então eu desloco meu horário a hora para o que eu quiser. Eu posso trabalhar no final de semana, que é o que tem acontecido, né? Quando a gente acomodou o outro cliente. Eu precisei deslocar algumas horas para poder atender. Então, tenho trabalhado fora do horário, à noite, né? Mas estou com a família, né? A qualidade, né, de vida da família aumentou bastante. A interação com a minha filha aumentou bastante. E isso me traz benefícios que o dinheiro não pode medir ou comprar. Né? E também tenho dinheiro, porque o dólar, o câmbio flutuou, né? Eu soube tratar. Lá atrás, quando eu fechei, para vocês terem uma ideia, o dólar estava perto de R$3, quando eu fui chamado para ser integral na High Velocity, o dólar estava perto dos 3. A minha planilha, eu não lembro o valor exato, mas era 2,43, 2,45. Eu fiz a planilha com projeção do dólar baixo, né? E hoje o dólar está 4,50. Então, assim, essa diferença também é boa. Dá 50%. Ó, é só piada, tá, gente? Por favor, mas... Davini tá assim, né? S2, Bolsonaro, Paulo Guedes, pô. Dólar a quase 5? Não é só eles. A gente tem uma melhoria financeira no resultado da cotação do dólar. E, infelizmente, a cotação do dólar teve uma alta por causa do coronavírus. Quer dizer, tá ganhando dinheiro na morte de outras pessoas. Né? Não, eu não mexo com o dólar. Você não tá matando ninguém, né? Exato. Eu não estou espalhando o vírus também. Estou gripado, mas eu não estou espalhando o vírus por aí, né? Evito sair de casa quando eu estou doente. Então, também não crio débito emocional com isso. Né? O remoto permite fazer uma quarentena de maneira melhor ainda trabalhar, né? Mais efetivo. Exatamente. Gerando valor ainda. Então, mas o lance é você... Porque esse lance de ganhar em dólar, né? Uma vez o Rafinha falou... Não... Porque eu quero... Acho que foi, inclusive, prestando... Eu não lembro pra quem ele tava prestando. Ele queria prestar fazer um processo seletivo, alguma coisa assim. E aí alguém falou assim, não, mas por que você quer... Ele falou, não, eu quero ganhar em dólar. Eu falei, tá bom, você quer ganhar em dólar? Eu te pago $1 por hora. Você vem trabalhar comigo. Você quer? E aí todo mundo deu risada e tal. Por quê? Porque acaba virando um fetiche, né? Qual que era o intuito da brincadeira? É mostrar que, cara, isso é um fetiche. No fim das contas, o que importa é dinheiro no bolso. Olhando por esse prisma, né? Uhum. E aí eu te pergunto, você acha que é melhor trabalhar para fora? Você acha que é pior trabalhar para fora? Como que você enxerga isso? Trabalhar para fora, você trabalha... depende do fora. Então, no âmbito financeiro, você tem... Trabalhar para Venezuela. Se você trabalhar para uma empresa num país que vai te pagar numa moeda fraca, uma moeda que oscila muito, então você, na verdade, tem um ponto de atenção aí. Não estou falando que é ruim. De repente é uma boa oportunidade. De repente é os 100 mil que o cara queria te oferecer lá, né? Se o cara te oferecer 100 mil por mês na Venezuela, você não vai pegar? De repente, né? Tem que entender o momento. Né? O contexto. O seu momento é de passar 1h30 no trânsito, o seu momento é de ganhar 100 mil, mas é trabalhar para a Venezuela, né? Eu acho que em termos de estabilidade, trabalhar para fora é tão estável quanto trabalhar para uma empresa dentro do Brasil, né? Prestar o serviço. No meu caso, eu sempre falo isso, eu sempre corrijo meu antigo líder técnico, hoje ele é diretor de software, certo? Ele sempre fala isso, ele sempre fala, não, você tem direito a 5 dias, 5 day off, né? 5 dias para você tirar, pagos. E eu falo, não, eu não tenho direito porque eu não sou empregado. Mas eu tiro 5 dias quando eu quiser. Eu só não anoto lá e não ganho, né? É simples assim. E você bota na sua conta isso, né? Exatamente. Na conta da empresa dele. Minha. Na conta da empresa dele. Exatamente. Então, esse é a autonomia. Nós estamos falando de autonomia.
Entendeu? Então, assim, sempre eu tenho que estar lembrando eles, porque eles sempre esquecem e sempre tratam a gente como funcionário. Mas eu sempre estou batendo lá, falando na questão de ser fornecedor de solução. Então, essa questão do ganhar o dólar também, você tem que entender, poxa, então você está rachando, enfim, né? Rachando toba de ganhar dinheiro, né? Tem que tomar cuidado, né, poxa? Não vou falar todos os palavrões, né? Vamos filtrar alguns, né? Então tá rachando toba de ganhar dinheiro. A gente melhorou bastante o faturamento, mas nosso sócio... Eu falo sempre para minha outra sócia, eu sempre falo que o nosso sócio majoritário está ali. Ganhando ou não dinheiro, ele está ali querendo a parte dele. Ganhando sobre o faturamento, inclusive, não sobre o lucro. Exatamente. Então, assim, se eu faturei ou não, se eu não emitir uma nota, eu tenho que avisar ele que eu não emiti a nota, porque senão eu fico devendo. Né? E tem imposto que, dependendo, você tem que pagar também. Sim, exatamente. Se você não faturou, você tem que pagar também. Então, assim, a parte financeira, para você ter uma ideia, a diferença entre a invoice e a nota fiscal é um espelho da invoice. A invoice é um papel de pão que você escreve e manda para os Estados Unidos, literalmente, né? Mas para eles é mais simples isso, né? Nas regras deles. Tributária, enfim, fiscal, mas para a gente a nota fiscal é um documento necessário, nota fiscal, cupom fiscal, enfim, né? Então a minha nota fiscal é um espelho da minha invoice. A invoice está em dólar, a nota fiscal está em real, né? A diferença entre a minha nota fiscal, da onde é gerados os impostos, para o que caiu efetivamente na conta do banco, foi nesse mês de R$1.000, mais de R$1.000. Isso ficou o quê? No spread do banco ou ficou, exatamente. Na verdade, o cliente só tem a disponibilidade de pagar pelo PayPal, então todo o FII e o exchange dessa operação deu R$1.000. Você sabe em percentual quanto dá isso, Davini? Eu faço o cálculo de 15, mas não tá dando 15, tá dando 12. 12%. Ou seja, você vai se a sua dívida, e é isso que é importante, né? Que inclusive tem empresa grande que já faliu por causa disso, né? Porque às vezes a dívida, o empréstimo está em dólar, as despesas todas dela é em real. Então tem um risco inerente aí, né? Porque todo mundo fala, beleza, tá? Davini ficou rico, dólar 5, mas se dá um soluço aí na economia, sei lá o que acontece, dá alguma coisa aí com a China, alguma coisa acontece e vai para R$1, paridade de novo, dinheiro. Exato. Aí como é que fica? Então tem esse risco que você tem que mitigar e ainda saber desse câmbio de spread e tudo mais. Então 12 a 15%, é isso, Davini? Isso, 12. Na conta que a gente fez, eu fiz com o Vicente ontem, deu 12 e pouquinho, 11 e pouquinho, 12 e pouquinho. Aí você tem 12... Mas eu sempre, na minha planilha é 15. Isso, aí você tem 12 e mais o leão, né? Mais o imposto. O custo da operação de faturar e receber o dinheiro é de 12%. Então a gente tem mais o taxinha do banco, DARF, GPS, TAS. Acho que faz sentido arredondar, então ir para uns 25 no fim do dia. Eu tenho impressão que gira em torno disso daí. A gente aumentou, tá maior porque a gente aumentou o Prolabore. Uhum. Ou então, seja, 25, a gente tá praticamente um CLT aqui no Brasil. Só que ganhando em dólar, trabalhando em outra empresa. Sim. Eu acho que a conclusão que a gente pode chegar aqui é que, cara, é trabalhar. Não tem... nossa, estou trabalhando para gringa, Obviamente, vão ter as suas particularidades, e eu estou falando aqui na orelhada porque eu nunca trabalhei, né? Mas vocês me corrijam, por favor. O que eu estou entendendo de vocês é que, cara, é trabalhar para uma empresa com uma cultura diferente, com pessoas com culturas diferentes, mas que no fim do dia é trabalhar para uma empresa. Você vai pagar imposto do mesmo jeito, você vai ter custo para trabalhar do mesmo jeito. Eu não tenho esse custo hoje em dia na Codivance, é um custo maior, inclusive. Então, eu achava que era menor, inclusive. Eu nunca me passou pela minha cabeça, é óbvio, agora que vocês falaram é óbvio isso, mas nunca me passou pela minha cabeça que tinha o custo do spread, né? O custo de receber
o dinheiro de Porque fato. o PayPal é o pior mecanismo para receber dinheiro da gringa, é o PayPal, mais caro. Mas infelizmente tem um amigo nosso aí que deixou uma graninha no PayPal. Consciente disso. Eu também fazia como ele. Então, o Leão adora isso. Sócio do PayPal aí, a galera. Vamos citar nomes, né? Quase saiu, ia ter que colocar um pi na edição depois. Então, acho que a conclusão que fica é o seguinte: é trabalhar para uma outra empresa. Você foi trabalhar, você trabalhava na empresa X e você foi para Y, vai ter mudança de paradigma, vai ter mudança de cultura. A diferença é que você está recebendo em dólar, que você tem acho que a visão que fica aqui é que você tem um trabalho maior só, que você pode também ganhar com a flutuação, obviamente, né? Mas que, no fim das contas, é você trabalhar. Eu acho que a grande diferença, que acho que o grande ensinamento que a gente tirou desse papo aqui é o lance de você trabalhar remoto, o que a autonomia que trabalhar remoto te proporciona e, como diria Uncle Ben, grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Uma coisa, Renzo? Cara, eu acho que é bem interessante, acho que isso. Acho que a conta aí no final também eu já imaginava, por isso que lá antes da gente gravar eu falei, tem algumas coisas de conta, porque eu acho que muita gente pode estar no caso que você mesmo não tinha pensado, né, amor? Do spread mais o imposto, né? E só atentar que também é um tipo de modalidade, que aí eu não sei, inclusive sabendo internamente da High Velocity, pode até ficar como uma pergunta também para o Davinir só a se confirmar, mas, por exemplo, eu trabalhei remoto para Red Hat 2 anos. E a Red Hat, ela tem escritório em São Paulo. Então, apesar de ser remoto, apesar do meu chefe ser americano, e assim, toda a estrutura, igual do Davinir, remoto, respondendo para americano, a estrutura da contratação era CLT aqui. Então, veja que dentro desse balaio de gato, ainda existe formas diferentes de você trabalhar. Não é uma empresa, então, para mim, eles pagavam aqui por real, né? Então, eu não tinha o bônus de quando o dólar subia ou descia, mas também não tinha o risco de quando ele caía, né? Então são outras formas. E eu sei que a High Velocity, ela tá abrindo escritório aqui no Brasil também, né? O Davinir. E eu não sei se vai fazer a mesma pegada, você sabe alguma coisa de como isso vai ficar? Se existirão outras modalidades além da que você está agora? Hoje já existe, né? Você pode ser um funcionário High Velocity, pessoa física. Né, mas vai receber o brasileiro que estiver, né, trabalhando para a High Velocity como pessoa física, ele vai receber pelo PayPal do mesmo jeito. Né? A conta do PayPal vai ser uma conta pessoa física, lembrando que a minha conta PayPal é uma conta business, para eu receber, é a minha empresa que recebe, a invoice é no nome da minha empresa e a nota fiscal que eu emito é no nome da minha empresa, obviamente, e correndo o risco de tudo isso. Antigamente o saldo da PayPal ficava em dólar, hoje não, hoje já é convertido automaticamente. Então, pode passar. Chegou a sócia. A sócia quer usar também no escritório. Tá chegando no escritório dela. Pô, eu quero trabalhar também, pô. Mas eu acho assim, existe possibilidade de ganhar mais? Existe. Na verdade, o meu objetivo não era ganhar mais. Desde lá do começo. O meu objetivo não era ganhar mais, faturar mais dinheiro. Se der, obviamente, se der, é bem-vindo. Mas o meu objetivo não era esse. Né? Não é esse até hoje. Por quê? Porque eu garanto uma porcentagem do meu faturamento de uma empresa dos Estados Unidos. Né? Eu não tenho um papel assinado com a High Velocity. O que eu tenho de combinado com a High Velocity são 2 e-mails. Que jeito que eles fazem para terminar o contrato com a nossa empresa? Não quero mais. Manda no Slack lá da empresa mesmo, cancela minha conta, tá tudo certo. Entendeu? Você atingiu esse nível de exatamente. De confiança, né? Você não precisa. E é engraçado porque eu tenho um outro cliente brasileiro. A Naná assinou o contrato com o cliente, com uma multa que vale mais que a empresa. 2 milhões de multa de NDA. 2 milhões de reais de multa de NDA. E aí,
o cliente precisou de um braço a mais lá, de um braço gordinho a mais. Aí eu falei, beleza. Aí falou, que jeito você faz? Eu falei, escreve um pedaço de papel de pão aí e manda pra mim. Aí ele mandou, eu falei, não, eu preciso de acesso a tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí ele liberou. Inclusive, eu vou dizer aqui que eu recebi esse e-mail do Davini, excelente, e que eu passei a usar de modelo para mim, quando a gente estava trabalhando aí pro Davini prestar um serviço pra gente, Davini mandou esse e-mail, falou, olha, aqui estão as condições, posso me dedicar a tal tempo, tá aqui, tá tudo definido no e-mail. E eu gostei muito dessa parte que você falou. Opa, tudo bom, Naná? Não ouviu que tá no coelho. Falou, pergunta se tá tudo bem. Tá, tudo bem. E aí, apesar de mim. O Davini mandou e eu achei genial o final, porque eu também não gosto de burocracia. E a frase, uma parte final do seu e-mail eu achei genial, que era assim, tá tudo definido aqui no e-mail, se você julgar que é necessário um contrato, fique à vontade para fazer e me mandar. Mas para mim o e-mail já é suficiente. E era isso, ó. Terminou, me avisa, passa a régua, manda a conta, acertou, um abraço e a amizade continua mesmo. Eu achei genial isso. Eu entendo o que vocês estão falando, mas eu não concordo. Eu acho que tem que ter o contrato, tem que ser o mais simples possível, tem que ter a relação de confiança, mas o contrato ele serve para resguardar ambas as partes, né? O e-mail vale como contrato, né? Sim. Esse é o ponto. Mas sim, somente nos Estados Unidos. Somente nos Estados Unidos vale. Aqui é discutível, mas lá vale. Isso, a parte jurídica, pra mim, assim, se eu não tô gerando valor, não me interessa ficar arrastando um relacionamento. Entendeu? Eu concordo. Eu não quero que o meu cliente, o meu pessoa júnior, né, o cara que tá trabalhando comigo, eu não quero que ele tenha a sensação que ele tá ligando numa empresa de TV a cabo com 3 letras para fazer um cancelamento e o cara ficar, sabe, tendo que esperar 2 horas. Não, mano, você manda Eu lá, concordo, mano. Mas esse é um cenário, mas podem haver outros cenários. Eu tive um cenário, por exemplo... Todos eles envolvem relacionamento tóxico. Concordo. Mas eu tive um cenário, por exemplo, que a gente foi prestar um serviço para uma empresa, a gente precisou de um serviço extra lá, que não estava acordado inicialmente, mas ele estava previsto em contrato as condições para serem prestados esse serviço extra. Obviamente, o relacionamento, na minha opinião, ele vem primeiro, então eu entendi se era a questão de cobrar ou não esse serviço extra e tal, mas começou a ficar muito caro tal, e eu precisaria cobrar, senão eu ia tomar prejuízo, inclusive. E eu cobrei, ele optou pagar uma boa, mas caso não optasse, eu teria o contrato para me resguardar. Obviamente, eu acho que eu não acionaria o contrato e tal, mas ele serve para falar assim, olha... Você ia dar perda, certo? Eu ia dar perda, mas eu acho que o contrato ele serve para você virar e falar assim, ó, tudo bem, você pode estar não concordando e tal, mas que fique claro que a gente assinou. O importante do parte do Davini do e-mail é que essa liberdade ela está prevista para ambos lados. Então, eu acho que engloba isso que você está falando, Moa, porque assim, se você chegasse nesse ponto, você ia bater um papo com o cliente e ia falar, olha, mesmo que não tivesse acordado ou tivesse acordado com... Você ia bater um papo e falar, olha, se tem esse serviço extra, tem essa outra conversa aqui que a gente tem que ter ou que está prevista. E se o cara falasse não, você teria a liberdade de falar, então, já que é assim, então também a gente vai encerrar o contrato do meu lado também. Então é essa liberdade mútua que eu acho que garante, porque é justamente o que você falou, né? Quem já tá mais velho de guerra, e isso eu te incluo aqui, todos aqui, que eu acho que já estamos, é isso. Qual que é o custo de botar no pau o cara numa justiça do Brasil? Puta, às vezes você ainda vai gastar mais dinheiro e não vai receber porra nenhuma. Né? Então, assim, eu acho que a sacada do modelo do Davini é essa, de dar liberdade e falar, cara, beleza, o que o Davini vai ter arriscado ali? 15 dias de trabalho? Em geral vai ser o tempo de recebimento, né? 15 dias de trabalho? Ele já dá um mês no início, então perder 15 já saiu no xixi já e terminou o relacionamento sem relacionamento tóxico, como ele falou, tem a liberdade de falar, ó, não quero mais, de ambas partes e eu sei que às vezes o outro lado não quer isso. O outro lado quer um contrato que justamente bota o NDA com multa, que você tem que sair só 6 meses depois, sei lá, né? Que são os acordos, às vezes, até de startup, né? Compra startup, o presidente não pode vender as ações e tem que ficar lá 2 anos. Né? Mas, enfim... Você perde a autonomia. Mas eu acho que é válido. Eu acho que tem cliente que você não vai poder
fazer isso que o Davinir falou, mas com os pequenos contratos do dia a dia, as burocracias que você quer evitar, eu gostei bastante do modelo. Sim. É o que o Davinir falou. Você tá até linkando com a pergunta que o Eduardo fez, o Eduardo Mendes. Eu acho que ele não deve estar mais na transmissão agora. Ele perguntou, né, quando o Davinir estava contando, às 14 horas por dia e tal, eu optei em fazer aquilo. E aí ele perguntou, valeu a pena? Pelo que a gente entendeu, valeu, porque foi uma escolha, né? Você optou por menos autonomia em troca de mais dinheiro, e esse dinheiro que te proporcionou poder sair por um contrato para ganhar menos, poder ter essa visão. E quando a gente volta até pelas do NDA de startup, do cara vender ou não vender, é autonomia. Uma vez um amigo nosso virou para mim e falou assim, cara, você quer porrar de ganhar dinheiro? Vai vender para banco. Você vai vender para banco, você vai ganhar dinheiro pra cacete. Eu tava conversando com outro conhecido meu, ele falou que ele conhece um cara que é dono da empresa de tecnologia que atende os grandes bancos. Aí o cara tá podre de rico. Só que, cara, você quer ter a vida desse cara? Eu não queria. Pra eu vender para banco, eu ia ter que colocar terno e gravata, ia ter que colocar camisa social, ir lá pra Faria Lima, falar com os caras, entendeu? Não tô afim. É o seu momento da vida. Receber ligação de sábado, 10 horas da noite, o sistema caiu, aconteceu não sei o quê. Cara, eu não quero viver para isso, você entendeu? Se você quer, se alguma outra pessoa quer, cara, seja feliz, saiba calcular, é aquele negócio. Você escolhe o que você planta, mas você não escolhe o que você colhe. O plantio como é que é? Opcional e a colheita obrigatória. Exatamente, o plantio é opcional e a colheita é obrigatória. Então escolha bem o que você quer plantar. E se você quer plantar no banco, entenda os riscos e os retornos. Você vai ganhar dinheiro pra caralho. Você entendeu? Mas você tá afim de passar esse estresse, esse possível estresse? Eu não tô. Se você está... Aquela espetadinha, tá a fim de gastar esse dinheiro todo depois em tratamentos médicos e psicológicos? Exatamente. Bom, a gente tá aqui com 1h30, passamos bastante, mas quando o papo é bom, a gente se estende, né? Eu prometi pro Davi que a gente ia encerrar às 9, são 9h30, 9h40 já. Bom, mas estamos encerrando aqui. Eu gostaria de agradecer muito a participação do Davinir. Eu acho que foi um papo assim absurdamente de valor. Eu acho que a galera vai ouvir, vai gostar muito. O Edu tá aí ainda. Obrigado, Edu. Valeu a pena, Edu. Valeu a pena. Tá respondido a sua pergunta, Edu. Muito obrigado pela sua presença. Teve mais perguntas aí no chat, a gente já vai acabar não conseguindo responder todas. Me desculpa. Porque manda no Telegram lá, entra lá. Mas exatamente, entra lá no bit.ly/galera-python-pro, manda no Telegram que o Davinir é a pessoa mais solista que eu conheço na face da Terra para ajudar as pessoas. Alguém mandou aqui no chat. Até que enfim o Davinir está de fato gravando um podcast. Porque, para quem não sabe, ele manda uns áudios de 10, 12 minutos ajudando e eu sinto muito orgulho de ter o Davinir como amigo. Imagino que o Renzo sinta da mesma forma, né? Para finalizar, Davinir, qual que é a dica que você tem para deixar para quem quer trabalhar remoto ou quem quer trabalhar remoto para gringa? Eu acho assim, a primeira coisa que a pessoa precisa entender é o que é a frustração. Frustração é a diferença. Eu acho que foi o Edu que falou isso. E aí, muito obrigado, Edu, porque assim, acompanho as lives. Obviamente não consigo acompanhar ao vivo, mas eu acompanho as gravações de vocês também, do Renzo e do Moa, e são conteúdos excelentes, né? Mas infelizmente, por causa da minha agenda, eu não consigo acompanhar ao vivo. Eu acompanhei uma, né, Renzo, do seu Café com Python, foi amanhã, mas infelizmente não consigo acomodar. Então, assim, eu coloco todos os vídeos no assistir depois e depois eu vou... Até porque dá pra ver em 2x depois, né? Aí é mais rápido. Não, eu gosto de assistir. Eu assisto na velocidade normal e depois, se eu preciso de alguma pincelada, eu ponho em 2x. As maravilhas então, assim, do on-demand. Então, assim, o que é frustração? É a diferença entre expectativa e realidade, né? Se a diferença entre expectativa e realidade for positiva, né, quer dizer que a expectativa é bem maior que a realidade. E aí é frustração. Então, se não foi ele, eu acho que foi o Felipe Deschamps, né?
Então, enfim, se não foi o Du, foi o Felipe Deschamps. Um dos dois, eu lembro que, enfim, cabeça de 46 anos, né? Tem que entender isso também, né? Então, assim, se você espera demais, você descola da realidade, aí você tem uma frustração muito grande. E se a pessoa quer trabalhar remoto para gringa, né, só porque vai ganhar dinheiro, então tá errado, porque para ganhar o dinheiro, para faturar 10 mil, 15 mil, 20 mil reais, você precisa gerar um valor bem maior que esse. Porque senão a matemática do cara que te contratou não fecha. É a lógica do bom garçom. Ele não está pagando você porque ele tem esse dinheiro sobrando lá e ele vem e dá esse dinheiro para você. Não, você está gerando. Se você ganha 5 mil, né, se você vai lá no seu Olerite, não sei, você é funcionário, você olha lá o seu pagamento, 3 mil, 1.500, com certeza, se você ainda está trabalhando há mais de um ano para a empresa, você está gerando o dobro desse valor, pelo menos. Então está fechando a conta. Agora, se você, né, não para na empresa, é porque o valor que você pede, que eles pagam você, se essa empresa toda hora te manda embora, né, e você pinga de um outro pinga, é que você, não é que você é ruim, você não está gerando o valor que a empresa, que o mercado precisa. Então, você precisa trabalhar a parte técnica, precisa trabalhar, existe pessoas, então respeite as pessoas, né? Trabalham com você, seja presencial, seja remoto, respeite as pessoas e entenda as regras do jogo, né? Quer dançar, você, né, vai pôr a música lá, então você tem que saber mexer o quadril, né, pô? É isso aí. Você não vai pôr um samba lá e sair dançando funk, né? Não faz sentido. Então são essas as dicas aí, se precisar. Eu não sei se eu tô no Telegram da galera, do Python. Se não tiver, vai entrar tiver, agora. Eu já colo lá já. Mas independente disso, o que precisar de mim, tá os meus contatos aí, depois o Renzo e o Moa colocam aí. E vamos conversar, não tem problema nenhum. Não dói nada conversar. É isso aí. Que aula, hein, Renzo? E você? E eu falo palavrão pra caramba, hein? Já vou pedir desculpa. Relaxa que eu não falo. Renzo, considerações finais dessa aula. Cara, totalmente excelente. Agradecer aí ao Davini. Na verdade, quando ele veio falar da Naná, a Naná tá querendo fazer um curso, e aí ela entrou pro Python Pro, eu falei, Davini, vem junto aí, porque eu já conheci ele do WTDD e foi uma satisfação imensa ter ele com a gente aí, porque tá sempre, o que o Moa falou, sempre pronto para ajudar, manda pra gente os podcasts com as dúvidas gerais e bate muito até com o meu espírito de se preocupar com a base, de construir o fundamento para ter um alicerce forte do ponto de vista técnico e humano para você poder fazer o que ele está falando aqui, né? A parte de gerar valor. Então eu sei que não é só papo, né? Não é mais um coaching aí, que como falam, depreciativa na internet, mas é alguém que aplica aquilo que está falando, né? Ele está falando o que ele está aplicando no dia a dia e tem funcionado para ele. E agradeço imensamente aí pelo seu tempo, que eu sei que é escasso também aí, Davini. E muito obrigado aí pela oportunidade de gravar um podcast propriamente dito com você. É isso aí, pessoal. Eu achei sensacional. E eu queria que vocês dessem os feedbacks agora pra gente, né? A gente acabou passando um pouco do horário aqui habitual, mas eu acho que é porque o papo foi muito bom, então eu acho que vale muito a pena passar. Então, eu acho que é isso. Deem os feedbacks, por favor. Falem pra gente se vocês gostaram desse formato. A gente tá com os planos aí de trazer uma galera que a gente conhece aí, que é uma galera que gera muito valor. Então, tudo isso é pra vocês, né? Então, se vocês puderem, por favor, dar o feedback aí, acho que a gente ficaria muito agradecido. Então, acho que é isso. Muito obrigado a todos que estiveram aí. Novamente, nos sigam nas redes sociais, @MoacirModa, @RenzoProBR, @DavenirJúnior. Like, curtida, escreve, entra no nosso curso grátis, todos os recadinhos